Olá, estamos em mais um vídeo do canal, desta vez durante uma pregação em que eu falei acerca da chamada do profeta Amós. Mais uma vez eu demonstro como os conhecimentos teológicos podem perfeitamente ser utilizados numa pregação e como eles servem de lições práticas para a nossa vida cristã diária. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Aproveitando que no próximo trimestre estaremos estudando acerca dos profetas menores, hoje vamos falar aqui sobre a chamada de Amós. Amós é um profeta bem peculiar em relação a outros, porque no Antigo Testamento existe uma chamada para um ministério. Um profeta que ele é chamado, ele exercerá esse ministério por toda a sua vida. Não foi para exercer por um período, mas passa a ser o seu ministério. Assim acontece com Isaías, com Jeremias. Inclusive a diferença do que acontece no dom de profecia que nós vemos na igreja hoje, que nós não temos profetas enquanto ministério como era no Antigo Testamento. Hoje pessoas são utilizadas um dom de profecia sem que elas sejam chamadas exatamente de profetas, porque diz a Bíblia que os profetas duraram até João Batista. E o primeiro profeta, como nós vamos estudar na escola dominical, é Samuel. Antes, Moisés, Abraão são chamados de profeta, mas como títulos honoríficos, não como um ofício, um ministério que eles tivessem. E Amós chama a atenção porque de todos os profetas, ele é o único, segundo a tradição judaica, que exercerá o seu ministério apenas durante um tempo, mais especificamente, quando ele vai anunciar ao reino de Israel. Não sabemos quanto tempo durou o ministério de Amós. Diz a tradição judaica que foi apenas e tão somente um dia. Pelo teor das profecias, pode ser que tenha durado mais. Entretanto, a tradição judaica estabelece um dia. E os profetas, eles são, acima de tudo, porta-vozes de Deus. Eles são embaixadores de Deus. Eles estão não para anunciar suas próprias palavras, sua própria vontade, mas aquilo que Deus determinou. Vai e profetiza ao meu povo. Diga tais palavras. Os profetas não são exatamente tomados em êxtase, no sentido de não saber do que estão falando. Entretanto, ainda que cada um fale dentro da sua individualidade, dentro da sua característica, Isaías profetizou de uma maneira, Oséias de outra, mas todos eles têm em comum. Eles falam não suas próprias palavras, mas a palavra de Deus. Alguns profetas, eles são palacianos. O que quer dizer isso? Eles atuam dentro do palácio. Posso dizer que usufruem de um certo conforto, como foi o caso de Isaías. Outros profetas, eles acabam vivendo à margem da sociedade, como foi o caso de Elias e até mesmo Eliseu, embora já no final da sua vida ele contasse com a estima do rei de Israel. E Amós é um caso ainda mais difícil, porque ele jamais pensou em ser profeta e ele vai profetizar para outro povo. Quando nós estudamos os profetas, a grande maioria dos profetas escritores são do reino de Judá, do reino do sul. Só vemos 2 casos de profetas do reino do norte, que é Oséias e Jonas.
Todos os outros profetas são do reino do sul. E Amós é esse profeta que é do reino de Judá. Nessa época, os dois reinos estão separados. Ele é do reino do sul e ele é chamado para profetizar lá no reino do norte. Dois povos que, apesar de irmãos, apesar de oficialmente cultuarem o mesmo Deus, mas, de uma certa forma, estão inimizados. Então, o simples fato dele ir para o norte, ele já não contaria com a simpatia do povo. Isso nos mostra que nem sempre um profeta, ele conta com a admiração. Mas o compromisso do profeta não é em agradar o povo. O compromisso do profeta, acima de tudo, é honrar a palavra de Deus que lhe foi confiada. Alguns profetas não precisam mudar sua vida social, como foi o caso de Isaías. Pelo menos enquanto viveu Ezequias, ele tinha o favor real. Quando assumiu o trono o filho de Ezequias, Manassés, diz a tradição que tudo mudou. Outros profetas tinham que abandonar tudo. Foi o caso de Eliseu, em que, antecipando o que é o padrão da chamada hoje para seguir a Jesus, ele deixou sua família, deixou tudo para servir Elias e assim ser o sucessor de Elias. E Eliseu é o único caso de sucessão profética que nós temos em toda a Bíblia. E Amós aqui, ele declara que ele precisou abandonar a sua casa lá no Reino do Sul, aonde ele servia como, diz a Bíblia, boieiro e colhedor de sicômoros. Aqui duas possibilidades. Os comentaristas se dividem aqui. O boieiro poderia significar que ele era dono de gados, como se fosse uma espécie de fazendeiro, ou ele estava a serviço de alguém que era dono daquele gado. De qualquer forma, ele teve que abandonar uma posição sua, uma ocupação sua, para se entregar à missão profética que Deus lhe confiou. E ali atrás, no capítulo 3, nós temos um resumo do que foi a chamada de Deus para o ministério de Amós. Diz aqui no capítulo 3, no versículo 8: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Foi esse o impacto da chamada de Deus na vida de Amós. E tanto ele sabia que não seria fácil, que o nome dele carrega um simbolismo, porque Amós quer dizer fardo, o fardo de precisar entregar uma mensagem que não será agradável. E isso se torna mais evidente quando nós vemos toda a situação do reino de Israel naquele momento. Do ponto de vista econômico, nunca o reino prosperava tanto. Hoje, as descobertas arqueológicas comprovam o quanto o reino de Israel era rico, era poderoso nesse momento. Esse Jeroboão que está no trono não é o mesmo Jeroboão por ocasião da divisão do reino. Aquele é o Jeroboão I, filho de Nebate. Esse aqui é o Jeroboão II, da dinastia de Jeú. Mas, apesar do reino, em termos econômicos, ser um reino próspero, rico, um reino poderoso, espiritualmente, eles estavam no momento mais baixo. E é por isso que Deus chama Amós para ir profetizar. E o que chama a atenção é que poderia utilizar um profeta ali, só que talvez na mesma época Oséias foi chamado e talvez o povo não tenha dado muita atenção, pelo que nós percebemos no livro do profeta Oséias. Oséias é um profeta do Reino do Norte que profetiza para o Reino do Norte. Mas como o próprio Senhor Jesus disse depois,
que um profeta não tem honra a não ser na sua casa, então Deus decidiu. Então eu vou chamar alguém de fora para mostrar que sou eu quem está dizendo. Não são palavras de homem, mas é a palavra do Senhor que está chamando a atenção. Isso incomoda. Nessa época, o Reino do Norte tem um culto separado, próprio. Oficialmente, eles estão servindo ao mesmo Deus, mas na prática existe uma idolatria. Existe um culto que permite a mistura com o culto a Baal. Jeú, que é o que deu início a essa dinastia, tinha abolido momentaneamente o culto a Baal. Mas quando nós lemos tanto o profeta Oséias quanto o conteúdo de Amós, nós percebemos que voltou, e voltou com força total. Então, na prática, eles não adoravam o Deus de Israel. E aqui, o sacerdote que era incumbido de Betel, Betel é o mesmo lugar que Jacó teve o sonho. Então, ele se orgulhava disso. Esse é o lugar que nosso pai Jacó teve uma grande revelação. Então, tudo que nós fazemos aqui agrada a Deus? Não. Pode ser a igreja mais bela, pode ser o templo mais bonito, mas se não fazemos a vontade de Deus, da maneira como Deus requer, nada adianta. Não adianta também se fiar na tradição, como eles se fiavam. Betel é o lugar em que Jacó teve o sonho, mas não estava agradando a Deus, porque havia idolatria. E a partir do momento em que Amós foi lá profetizar, o sacerdote Amazias, e é uma ironia, porque Amazias quer dizer que o Senhor dá ânimo, o Senhor, ele te dá coragem. O sacerdote Amazias, ele vai falar com o rei Jeroboão. É interessante que em nenhum momento o rei Jeroboão se manifesta. Sabemos que na época de Jeroboão II, o reino, espiritualmente, estava em plena decadência, mas em nenhum momento temos a palavra do rei. Amazias vai e condena o profeta diante de Jeroboão, até dizendo, olha, Amós está dizendo que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai morrer à espada. O Senhor não vai tomar uma atitude. Em nenhum momento vemos Jeroboão falando. Talvez Jeroboão tenha pensado, eu não vou me envolver com um profeta de Deus. Mas Amazias resolveu ele mesmo tomar uma atitude. Em nenhum momento diz que Jeroboão ordenou, vai lá e repreende Amós. Em nenhum momento diz isso, dando a entender que foi Amazias que tomou a iniciativa. Nunca devemos tomar uma iniciativa de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E às vezes nós queremos, como se diz no popular, passar à frente. Amazias estava se sentindo que a sua posição estava ameaçada. O compromisso dele não era com a verdade, o compromisso dele não era com o culto a Deus verdadeiro, mas ele estava se importando com a sua posição. Como vai ficar a minha posição? Se o rei não faz nada, eu vou tomar a frente e vou fazer alguma coisa. Não foi o rei quem expulsou Amós. E deveria haver uma ordem real, mas é Amazias que toma essa iniciativa. E ele diz, vai-te, ó vidente. Embora os profetas também fossem conhecidos como videntes, está lá em 1 Samuel 9:9. Isaías também, às vezes, ele coloca essa posição de vidente, no sentido daquele que tem visões. É uma maneira adequada de Deus falar, mas aqui Amazias está falando num tom de ironia. É interessante isso. Às vezes não é exatamente o que a pessoa fala, mas como a pessoa fala. Você percebe pelo tom se há uma ironia, se há um deboche. E aqui, a maneira como o texto está, você percebe que há um tom irônico, chamando ele de vidente, não reconhecendo
ele como homem de Deus, mas falando de maneira irônica. Foge para a terra de Judá. Você não veio de Judá? Volta para a sua terra. E ali come o pão, e ali profetiza. E ainda está acusando Amós de ser mercenário. Vocês estão fazendo isso apenas por interesse, por dinheiro. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Aqui vem outra ironia, porque Betel quer dizer a casa de Deus, e ele está dizendo que é a casa do rei, ou seja, o rei mandava ali. Não, se é a casa de Deus, Deus tem que reinar de maneira soberana, não pode ser a casa do rei, é a casa de Deus, porque esse é o significado de Betel. Até esse momento, não ouvimos Amós se pronunciar, mas então ele vai precisar falar. E respondeu Amós, e disse a Amazias. É interessante que o texto bastava dizer, e respondeu Amós, mas faz questão de dizer, respondeu Amós a Amazias, porque é ele que está se contrapondo ao profeta. Havia como que acusado Amós de querer profetizar apenas por dinheiro, como se fosse mercenário. Ele disse, eu não era profeta. Em outras traduções, para seguir o hebraico, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Como acabei de dizer, não sabemos se ele era alguém assalariado a serviço de alguém, ou se ele era o dono do gado, mas de qualquer maneira, ele tinha a maneira de sobreviver. É como se estivesse dizendo, eu não preciso ganhar dinheiro com profecia, porque não se ganha dinheiro com profecia. Eu estou aqui para fazer a obra que Deus me mandou fazer. E aí ele continua, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Apesar do povo estar desviado, apesar do povo estar no mais baixo nível espiritual, ainda assim, Deus diz aqui, é o meu povo Israel. Eles precisam retornar, mas eu ainda considero o meu povo. E por ser o meu povo, eu quero que eles voltem para mim. E aí ele continua, ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Amós deixa bem claro, a palavra que eu estou dizendo é a palavra do Senhor, não é minha. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Ele faz aqui uma um paralelismo, uma poesia. Isso é bem característico dos profetas. E é um dos casos raros de falar da casa de Isaque. Isso não é comum. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Ele diz o que vai acontecer com Amazias. Não temos, depois, o relato de como isso aconteceu. O que nós temos aqui é, se Deus, ele fala, vai se cumprir. Não temos nenhum relato narrativo disso se cumprir. Às vezes a Bíblia faz questão de dizer, olha, isso aconteceu exatamente como Deus predisse. Aqui não, porque para nós confiarmos, se Deus disse que isso iria acontecer, de fato aconteceu. E aqui um outro detalhe, geralmente a ideia que nós temos do profeta é o homem que prediz o futuro. E esse é um conceito errôneo. Dizer o futuro é uma consequência. Os profetas falam do que vai acontecer, sim, mas a primeira preocupação do profeta é com o presente. Conserte-se no presente, mude a sua atitude no presente, que aí evitará que algo ruim aconteça no futuro. Um bom exemplo foi o profeta Isaías com o rei Ezequias. Deus disse para o profeta Isaías, para dizer a Ezequias, vai lá e diga a meu servo, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ezequias, então, ele se humilhou diante de Deus, orou com todo fervor, e aí, então, Deus disse para Isaías, volta lá
e diga ao meu servo que eu lhe concedo mais 15 anos de vida. Essa é a função do profeta. Anunciar o futuro é uma consequência. Nós, às vezes, temos essa ânsia de querer saber o que vai acontecer no futuro. O futuro, como diz no popular, a Deus pertence, porque somente Ele tem realmente o conhecimento do futuro. Mas o que Deus requer de cada um de nós é nos emendar agora no presente. Às vezes também precisamos voltar ao passado para não repetir erros do passado. Não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos aprender com o passado para consertar, agir adequadamente no presente, para que o futuro não seja nebuloso. Essa é a mensagem dos profetas. Por isso que o profetismo nos legou quase metade dos livros que nós conhecemos como históricos, porque os profetas, eles têm uma visão histórica, ou melhor dizendo, é uma história do ponto de vista profético, que são aqueles primeiros livros históricos, que por isso são conhecidos pelos judeus como profetas anteriores. Nós precisamos estar atentos, sim, aos acontecimentos, aprender para que o futuro possa ser de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Aqui, Amós está dizendo que Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Caso Israel tivesse se arrependido de seus pecados, tivesse emendado seus caminhos, usando aí a linguagem do profeta Jeremias, Israel não teria sido levado em cativeiro. E foi um cativeiro pior do que o de Judá. Judá depois seguiu o mesmo caminho, porque Judá, infelizmente, copiou os erros de Israel, do irmão do Reino do Norte. Não devemos copiar erros, devemos aprender com erros para não repetir esses erros. E o reino de Judá, infelizmente, copiou os erros de Israel, sendo que para Israel foi muito pior, porque o reino de Israel, as 10 tribos, nunca mais conseguiram formar um povo. Deus permitiu que Judá ainda retornasse do cativeiro, mas Israel nunca mais. Que a igreja possa ser essa voz profética para a sociedade hoje. Que nós possamos anunciar com intrepidez, com ousadia, não as nossas próprias palavras, não os nossos próprios interesses, mas a palavra autêntica e genuína da parte de Deus. E que Deus abençoe.